Olha, a animação de Blue Lock não tá dando pra defender não dessa vez, viu? Eu já tentei passar pano outras vezes, mas agora não tem mais desculpa. Eu não gosto de ficar fazendo vídeo, metendo pau em animação, porque assim, a vida do animador japonês médio é uma vida fodida, vamos tá falando. Mas, gente, começou a segunda temporada de Blue Lock, tem um mês e pouco que estreou. A gente vai destrinchar melhor aqui no vídeo, falar um pouco dos problemas de produção que tá tendo, por que a animação tá tão ruim. Vou dar um pouco da minha opinião também, porque, gente, olha, deplorável. A primeira temporada de Blue Lock estreou em outubro de 2022 e já na época foi um anime que foi muito esperado, é muito especulado também. E vamos dar o contexto, né? Porque o mangá de Blue Lock é um mangá do caralho, assim, não tem outra palavra pra falar. Uma história incrível, além do traço do cara ser maravilhoso. Na verdade, o mangá ele é feito por duas pessoas, né? Nesse caso é uma dupla e o cara que escreve é o Maneyuki Kaneshiro e quem ilustra é o Yusuke Nomura. Se eu não me engano, é o mesmo autor de Jagan. Eu até tenho o Jagan na minha estante, mas quem disse que eu vou achar agora? Enfim, fica por isso mesmo. Bom, o mangá teve início lá em 2018 e ele foi publicado na revista Weekly Shonen Magazine, que é uma revista shonen da Kodansha, não é da Shueisha como a Shonen Jump, é meio que uma concorrente da Jump. E essa é uma revista muito histórica lá no Japão, é a mesma revista de Hajime no Ippo, de Ashita no Joe, de Devilman também, um clássico, assim, teve vários clássicos que foram publicados lá nessa revista. Nos anos 90 teve GTO também, e nos mais recentes a gente teve Fairy Tail, Tokyo Revengers, Nanatsu no Taizai. Enfim, é uma revista bem consolidada também. Atualmente, o mangá de Blue Lock ele já tá bem extenso, eu acho que já tem mais de 270 capítulos e mais de 30 volumes publicados. O mangá vendeu muito, gente. Ele foi o mangá mais vendido de 2023, vendeu mais que Jujutsu e One Piece no Japão. E acho que é por isso que muita gente fica frustrada, e acho que é por isso que eu também fiquei muito frustrada com essa segunda temporada, porque, pô, é um potencial desperdiçado, jogado no lixo, sabe? De uma história foda. Blue Lock, é bom dar um contexto, ele é um anime de esporte, né? É uma história de esporte de futebol. Mas é um futebol com uma abordagem diferente, um pouquinho mais lúdica. Vamos dar um enredo. A história vai pegar um pouco de fatos históricos e vai acrescentar umas coisas mais lúdicas. A eliminação do Japão lá na Copa do Mundo de 2018, que realmente aconteceu, e depois a gente explica melhor o contexto de futebol, o Japão ficou muito envergonhado, aquela derrota e tudo mais, porque eles estavam com chances reais de ganhar da Bélgica e tal. Então, com esse sentimento lá dentro da história, resolveram criar meio que um projeto nacional pra descobrir quem seria o novo camisa 9 do Japão. E aí, vários meninos, né, de várias categorias de base do Japão inteiro vão pra esse local e lá eles vão passar diversas provas, eles vão viver confinados lá dentro. E aí, quem ganhar o Blue Lock vai ser o camisa 9 da seleção japonesa. Mais ou menos é isso. Eventualmente, o Blue Lock vai avançando, né, na história. Os personagens, eles vão entrando em times que fazem referência aos times reais e vão lidando com jogadores que vão fazendo referência a jogadores reais também. Mas isso é bem lá pra frente na história. Vamos voltar pro começo. Aí o nosso protagonista, ele entra dentro desse projeto que eu gosto de chamar que é praticamente um reality show de sobrevivência. E lá ele vai conhecer outros meninos, né? E com o tempo eles vão sendo classificados em rankings, né? De acordo com a vitória deles, com as estatísticas, com as habilidades deles. E eles têm, dentro desses rankings, privilégios diferentes dentro do prédio lá de Blue Lock. Porque todo esse acontecimento de Blue Lock aí desse começo acontece dentro de um prédio só. A premissa de Blue Lock é uma das mais da horas que tem. Porque a gente começa a ver tantas camadas ali dos personagens, porque pensa só, você tá numa competição que você não pode ser muito bonzinho. Se você for muito bonzinho, você vai ser engolido. E é isso que Blue Lock mostra muito, que até reforça alguns atributos que podem ser negativos do ponto de vista da sociedade japonesa, sabe? Tipo, você ser egoísta, você não pensar muito no próximo, você pensar mais no seu benefício. Até porque, lá dentro do Blue Lock, é uma competição, no final das contas, né? Enfim, vai acontecendo várias intrigas, lá tem traição de amigo, tem amigo que larga a mão do outro. E isso que é da hora de Blue Lock, porque o enredo e o contexto em si é muito legal. Uma das coisas que também impulsionou muito Blue Lock foi a coisa da Copa do Mundo, né? O mangá ele já tava vindo numa crescente muito interessante, principalmente depois dessa Copa do Mundo a outra, né? A de 2018. Foi publicado logo no mesmo ano que teve essa eliminação. O timing foi praticamente perfeito. O mangá foi se desenvolvendo junto com esse sentimento aí também do Japão, né? Depois de ter eliminado daquele jeito lá pela Bélgica. Tomaram 2 gols de bobeira. Podiam ter eliminado a Bélgica e a gente teria pego o Japão, não a Bélgica, e a gente com certeza ia ganhar do Japão. Ai, gente, não quero nem
lembrar, que senão eu fico com ódio dessa seleção de 2018. Dado todo esse contexto, a primeira temporada de Blue Lock, quando ela iniciou, perto da Copa do Mundo de 2022 também. Então, outro timing muito perfeito. Tava todo mundo com muita expectativa nessa primeira temporada de Blue Lock. Ela foi ok em animação. Olhando hoje em dia, acho que é porque eu tô um pouco enviesada dessa segunda temporada, que eu tô achando péssima, mas eu fui ver algumas coisas da primeira e eu comecei a achar muito ruim. Mas eu acho que não é tão ruim assim quanto eu tô pensando, sabe? Mas ainda assim, era uma animação que agradava, que dava pra assistir. Teve uma dublagem em português também, que foi super legal, foi muito bem feita. Só que aí veio essa segunda temporada e balde de água fria. E acho que o que mais irrita em Blue Lock é o potencial perdido. Porque vamos combinar, tá falando de futebol, que é o esporte mais amado aí do mundo, mais assistido do mundo, não tem como. Os personagens são muito foda. Sério, gente, o jeito de todos os personagens lá do anime é muito foda. Bachir é muito da hora. Até o protagonista, o Isagi, ele é muito maneiro também, sabe? Ai, adoro aquele outro menino lá também. Como que é o... Que assim, pra mim, Blue Lock é um catadão de vários animes. E aí eu vou falando o nome dos personagens com o nome de personagens de outros animes. Pra mim, assim, tem o Kurama, o do cabelo vermelho. Eu falo que ele é o Kurama. Aí tem o Ichigo, tem o Bakugou. O do cabelinho branco lá, o Nagi, também é muito interessante, muito interessante. Adorei a história ali dele com o Ureu, que é o amiguinho dele de cabelo roxo lá. Na primeira temporada, ele até meio que trai, né, o amigo dele e tal, pra jogar num time melhor. Essas coisas de Blue Lock são muito legais de ver, porque você vê, assim, até que ponto que um jogador, ele larga a mão até mesmo do amigo pra conseguir ir bem, porque, enfim, é uma guerra ali, né? E vamos ressaltar um pouco dos problemas dessa produção da segunda temporada. Que a animação é ruim, a gente já entendeu, fato. Só que vamos entender por que tá ruim. O estúdio responsável por Blue Lock é um estúdio que chama 8-Bit. Ele é formado por ex-funcionários do Satellite, que era um estúdio que fazia muito isekai, no geral. E aí o estúdio 8-Bit também continuou com essa pegada de fazer muitos isekais. Então, ele não é um anime que tem o expertise de fazer anime de esporte ou outros tipos de produções. Como, por exemplo, é o Production ID. Sem querer ficar comparando o trabalho, mas enfim, é inevitável. Production ID é o estúdio de Haikyuu. Além de Haikyuu, ele fez vários animes de esporte, então eles já têm quase que uma especialidade de fazer animes de esporte, coisa que o 8-Bit não tem. Além disso, o 8-Bit é um estúdio pequeno, que provavelmente não teria mão de obra suficiente para conseguir animar a quantidade de quadros para fazer uma animação muito fluida, muito bonita para um anime de esporte. Além disso, caçando lá no Twitter, eu achei um cara, ele é ocidental e tal, e ele meio que fez um exposed das condições de trabalho que estavam dando para ele fazer. Ele até postou um mini vídeo de um keyframe que ele fez, de como que ele tava pensando em fazer a animação, né, de uma cena específica lá de corrida e tal, e meu, super fluido, né, os bonecos se mexendo e tal, só que aquilo lá simplesmente foi cortado, não ia dar tempo deles produzirem tudo na qualidade que eles queriam. Desde o episódio 1, você vê que o negócio tá esquisito, porque não tem movimentação, não dá a sensação de movimento. Quer dizer, até dá, porque eles colocam esses efeitos, tipo, riscados de texturas, então a parte de efeitos é sensacional, assim, parabéns ao time que fez efeitos ali, e vocês estão de parabéns. O que tem de luz, o que tem desses efeitos chanfrados, assim, isso aí é o que não falta, né? O problema é que parece que eles estão pegando frames do mangá e literalmente só passando pra tela e jogando um efeitinho ali em cima, porque a arte de fazer animação não existe. Muito feio, muito feio. E dá dó, porque eu imagino que nenhum animador quer ter no seu currículo um trabalho mal feito desse, porque, enfim, o nome dessas pessoas, né, vão ficar marcadas aí como segunda temporada de Blue Lock, que tá horrorosa. E é ruim pra eles também no futuro, que, putz, será que eles são maus animadores ou será que eles só não tiveram tempo suficiente pra fazer o negócio? Olhando essa parte técnica, falta movimentação, é muita cena parada de efeito e só a fala ocorrendo. Então, é mais o personagem contando a cena e você imagina na sua cabeça, porque ali na sua frente não vai acontecer cena nenhuma, porque é literalmente só o personagem parado, falando, contando o que tá acontecendo e os efeitinhos aqui no canto tentando dar a sensação de movimento. Pra piorar, em algumas cenas que foram usadas um 3D vagabundo, muito mal feito também, e que, nossa, ai gente, triste. Triste, triste, triste. Essa temporada de Blue Lock, uma decepção completa. Eu falei já de todo o potencial de Blue Lock, que é sensacional. Eu não vejo saída, assim, e qual que é a solução? Vão cancelar? Tomara. Deus queira que cancelem esse anime. Cancela, perdeu. O 8-Bit perdeu o anime. Pronto, acabou. Não vai ter mais. E aí, vamos fingir que nunca aconteceu e faz um novo. Tá complicado. Só pra não falar que eu não meti o pau, pelo menos eles mantêm o design dos personagens. E isso é bem legal.
legal. Eles deixaram bem parecido com o do mangá. Tem algumas cenas ali que tem no anime, eles trouxeram bem parecido com o que tem no mangá. Isso é legal, assim, pelo fanservice. Enfim, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa segunda temporada de BoLock. E se vocês gostaram, né, da temporada, você tá chapando aquelas. Brincadeira, né? Cada um tem direito de gostar do que quiser. Mas é isso. Se inscreva aí no canal também, né, pra gente chegar a mais inscritos e ter mais pessoas aqui na Nomination. Beijos.